Vamos começar a segunda-feira do ano, meus amigos. Justiça condena pastor Ailton José Alves da IEADP, Pernambuco, Assembleia de Deus de Pernambuco, por denunciação caluniosa contra um dos caras que eu mais admiro no estado do Pernambuco, que é o irmão conhecido como irmão Josué Augusto, né? Que é esse aqui. Para quem não conhece, ele faz um trabalho de denúncia no estado, principalmente em cima da Assembleia de Deus de Pernambuco. E tem travado uma batalha, uma luta muito grande. E nós vamos tentar entender o que aconteceu. Mas antes, peço o seu like, seu comentário no decorrer do vídeo. Se não é inscrito do canal, se inscreve. Se aparecer o botãozinho do hypar, ajuda hypando, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E eu agradeço a cada um de vocês. E bora começar essa semana com essa notícia que estão pedindo para nós comentarmos a respeito. Pois bem, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco proferiu uma sentença marcante contra a liderança das Assembleias de Deus, o tal de pastor Ailton José Alves, uma figura carimbada na internet de muitas denúncias, né? E a igreja, através dele, foi condenado pela justiça a pagar R$ 10.000 a esse processo, R$ 5.000. Vamos ler aqui para entender melhor. Olha o que diz a notícia. O juiz de direito Felipe Augusto Gamir Guimarães, da 14ª Juizado Especial Civil da capital, condenou a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco e o seu presidente, pastor Ailton José Alves, ao pagamento de indenização por danos morais a Emanuel, que é um pastor, né, se eu não me engano, e o irmão Josué Augusto da Silva. O Emanuel é Alexandre de Souza. A sentença foi dada agora no final de dezembro de 2025 e é desdobramento de uma disputa judicial iniciada após uma denúncia de negligência em um abrigo de idoso. Para quem não lembra, cara, até vou tentar fazer você lembrar que o Emanuel Alexandre e o irmão Augusto fizeram essa denúncia ao Ministério Público, denunciaram nas redes sociais e também levaram ao Ministério Público a denúncia por caso de abandono e mortes num abrigo ligado à Assembleia de Deus, o abrigo chamado João Amâncio, que é um abrigo de idoso. Aconteceu nesse abrigo mortes e muitas histórias de abandono. E a denúncia foi exposta na internet, foi levada ao conhecimento do Ministério Público e, claro, o que a igreja fez? Tentou processar o irmão Josué, o canal dele e ele, juntamente com o pastor Emanuel. Mas existe um porém, a igreja processou eles com aquela tentativa de calar a denúncia, amedrontar, espantar, em outras palavras, fazer o denunciante perder o emocional, que é a táticas das igrejas evangélicas. E eu digo isso porque nós mexemos com esse tipo de gente há muito tempo aqui. Eles foram processar o Emanuel, o irmão Josué, mas a denúncia que a igreja tentou fazer para cima deles foi considerada pela justiça falsa e sem provas. Ou seja, excesso de poder. E olha o que o juiz colocou, cara. O juiz Felipe Augusto Guimarães afirmou que houve um excesso de direito de petição, ou seja, a igreja usou a justiça para tentar silenciar quem denunciou a irregularidade no abrigo de idosos. No caso, o Emanuel e o irmão José foram absolvidos de qualquer crime. Lembrando, meus amigos, que não foi uma pessoa só que foi denunciada que passou perrengue e até morreram. Foram várias pessoas, segundo os autores, né? Essas condições teriam resultado na morte de várias internas da unidade. O juiz destacou e deixou bem claro, né, que a igreja, na tentativa de calar os denunciantes, ficou claro, configurado que os autores não cometeram crime e entende que houve excesso de direito de petição, não cabendo a alegação, né, que eles tentaram alegar de que agiram no exercício regular, de que eles agiram no exercício regular de direito.
A sentença foi fixada em 5 mil para cada um, totalizando 10 mil em condenação solidária para os réus. O valor deverá ser atualizado pelo IPCA com juros de mora pela taxa Selic. Não era muito mais fácil a igreja resolver o problema? Estão denunciando? Vamos lá organizar a casa, ver o que está acontecendo. As pessoas que morreram, vamos tentar, né, fazer o nosso papel de igreja, mas eles não se preocupam com as vítimas. A preocupação é calar quem coloca a boca no trambone. Esse caso, meus amigos, para nós começarmos bem essa semana aqui, deixa claro, né, a velha tática, o velho vício religioso de que quando a denúncia incomoda, eles atacam sempre o denunciante, tentam descredibilizá-los. Ao invés de trazer transparência na explicação, não, vem o processo. Em vez de resposta, no caso aqui, uma certa intimidação. E a pergunta que eu deixo, muito simples, mas é incômoda, é quem que deveria ser protegido primeiro? A imagem da instituição ou a vida de um idoso vulnerável que está lá, né, para ser cuidado por eles? A família confiou os cuidados de uma instituição que tem relevância, tem uma certa idoneidade, porém não entende que só estão ali como fachada e confio, pago o salário, a mensalidade, que é o que interessam a eles. Já a saúde do idoso, o cuidado, é outro assunto. E quando alguém denuncia, ainda são processados. E parabéns à justiça aqui porque entendeu que a igreja estava tentando intimidar os próprios irmãos que estavam fazendo a denúncia. E eu vou dizer uma coisa para você, cara, começando o ano. Quando líderes de igrejas usam, geralmente, né, na maioria das vezes, usam o peso da instituição, o peso da igreja para calar vozes, isso não é zelo espiritual, nunca foi zelo espiritual. Isso é abuso de poder. E no caso aqui, a justiça, conforme alguns estão tentando falar e comentar, né, nos comentários, tentando colocar que a justiça está perseguindo a igreja porque deu uma decisão favorável aos denunciantes, que acabam, esses tais, né, defensores da igreja aí, dessa instituição e do próprio pastor, acabam engolindo a narrativa de que quem está denunciando é rebelde e quer ver a destruição da igreja. A justiça aqui não está perseguindo a fé de ninguém, simplesmente cobrando responsabilidade. E fica outro questionamento aqui que não é indigesto. Porque se a denúncia fosse mentira, por que o medo do debate público? Porque no meu modo de entender, fé que não suporta, fé que não consegue suportar questionamentos, meus amigos, já virou negócio há muito tempo, sem contar que acaba virando uma certa, né, um certo tipo de blindagem e vira um problema social ao ponto de vida serem ceifada pela própria instituição que deveria estar salvando, ajudando. Porque quem serve ao evangelho está vivendo uma vida na integridade, para que temer? Qual é o motivo do medo? Quem serve de verdade, quem cuida do órfão e da viúva de verdade, dos necessitados de verdade, não precisa processar para alertar. Ele geralmente vai investigar, corrigir se tem vestígio de verdade na denúncia e vai prestar conta com a comunidade. É simples, quem não deve, não teme. Mas eles preferem processar sem questionar, vão lá e processam os denunciantes, para colocar medo, né? E assim, né, discursam bonito em cima dos púlpitos para coibir a omissão que estão cometendo. Eu deixo aqui esse vídeo, né, para começar a semana aí, talvez à noite eu traga mais algum assunto, mas começando a semana dando aqui os parabéns ao Emanuel, né, e ao irmão Josué. Emanuel, pastor Emanuel Alexandre de Souza e o irmão lá do canal, irmão Josué Augusto da Silva, que é um dos caras que eu admiro aí no YouTube, porque bate de frente com essa corja da Assembleia de Deus de Pernambuco. Se você concorda comigo, deixe seu comentário embaixo. Visita o canal do irmão José Augusto também no YouTube,
Porque lá tem todo esse contexto da Assembleia de Deus de Pernambuco e da bandidagem que o presidente lá comete em cima, usando a instituição, se escondendo atrás da instituição. Se você não é inscrito do meu canal, se inscreve aí embaixo que é importante, me segue nas demais redes sociais e desejo a todos vocês uma ótima semana. E esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.